Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo nós vamos apresentar uma solução para controle de apontamentos de equipes, certo? Normalmente para equipes de trabalho de desenvolvimento de TI, mas também para outro tipo de equipe que trabalha com projetos, certo? Que precisem apontar suas atividades. Pode ser também terceiros que trabalham em empresas que precisam controlar suas atividades ou que recebem por essas atividades, certo? Essa planilha foi totalmente desenvolvida pelo Guia do Excel, trabalha com banco de dados Access, ela pode ser aberta por mais de um usuário ao mesmo tempo, sem problema nenhum, certo? Porque ela vai gravando esses dados tudo no banco de dados, como a gente vai ver. E também trabalha com um quadro de Kanban Scrum, ali que mostra como é que estão as atividades. Então, se elas estão pendentes, estão a fazer, vão fazendo, ou estão feitas, certo? Tudo controlado dentro do nosso banco de dados, usando como interface o Excel para fazer isso, tá bom? Então ela é bastante simples de utilizar, como você vai ver, né? E facilita bastante o controle, sem dúvida, com os seus relatórios ali. Facilita com certeza você ter uma visão de como a sua empresa está trabalhando, como o pessoal da tua equipe está trabalhando, certo? Além disso, ela tem código-fonte liberado, certo? Então, se você quiser estudar também os códigos ou melhorar eles para a sua empresa, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, inicialmente, você vai receber esse arquivo. Você clica duas vezes sobre ele, seleciona todos os arquivos aqui, extrair para, e ele vai dizer onde é que você vai soltar eles, ó. Desktop, gerenciamento de atividades, por exemplo. Vou dar um OK. E ele vai ter criado, então, uma pasta de gerenciamento de atividades. Deixa eu pegar a pasta aqui. Está aqui a pasta. Certo que eu estou com 2 monitores, por isso que apareceu. Então, ela vai ficar assim, gerenciamento de atividades. Você vai clicar 2 vezes sobre ela. Ele já vai aparecer os 2 arquivos e o banco de dados. Bom, ele tem 2 arquivos aqui em Excel, eu já vou mostrar a diferença entre eles inicialmente, e o banco de dados Access. Se você não tiver o Access no teu computador, não tem problema, tá? Tem um driver gratuito que você baixa e instala ele ali, de acordo com a tua necessidade, 64 ou 32 bits, tá bom? Então aqui, ó, você vai abrir, é importante também que essa planilha funciona a partir do Excel 2010, tá bom? Perfeito? Então você vai abrir aqui 2 vezes, pode clicar nesse ou nesse. Esse que está escrito Ribbon, eu deixei todas as opções do Excel abertas, tá bom? Então você vai ver todas as opções do Excel e o gerenciador de atividade, gerenciamento de atividades, que é aqui onde está o nosso menu, que trabalha unicamente com essa planilha. Eu deixei aberto assim porque se você quiser desenvolver nela, alterar alguma coisa que você precise, que você queira, tá bom? Então se você quiser, está totalmente habilitado aqui, pode ver as fórmulas, tudo mais. Por padrão, utilize essa aqui, gerenciamento de atividades, tá? Para trabalhar normalmente. Clica só em habilitar conteúdo, habilitar macros, quando abrir a primeira vez, tá? E pronto, ela já está totalmente funcional, tá bom? Como você pode ver, agora só está aparecendo o nosso menu do nosso gerenciamento de atividades. Então fica bastante fácil de você aplicar, de você utilizar, certo? Ela trabalha com o editar, que é onde a gente vai salvar e listar os dados, os atalhos, onde nós temos os cadastros de participantes, de atividades, de apontamentos, e o quadro visual, onde a gente tem o Scrum ou o Kanban, certo? Nos relatórios a gente tem os apontamentos, o resumo por participante, e aqui o resumo de atividade participante, então aqui por horas, né, atividade, quantos ele trabalhou naquele período que você quis saber, ou ainda por atividade, como é que foi trabalhado as atividades por usuário naquele período. E aqui todos os apontamentos. Então vamos ver como é que funciona. Primeira coisa, vamos clicar aqui em participantes. E nós temos um cadastro, né, onde você vai selecionar e vai colocar o que você quiser. Eu já fiz um cadastro prévio aqui para ficar mais simples, a gente vê um exemplo, certo? Mas vamos dizer que eu queira incluir um novo aqui, tá bom? Então vamos dizer aqui, Marcos Ripper, ok? Então eu vou colocar ele aqui e vou dizer que cor eu quero para ele, para o quadro Kanban, tá bom? Então se eu quiser aqui qualquer cor, por exemplo vermelho, certo? Então Marcos Ripper, vermelho, inserir. Vou clicar em salvar e ele já salvou automaticamente para a gente aqui na lista. Se eu quiser excluir ele ou alterar alguma coisa, por exemplo, alterei agora não é azul, certo? Ele já marca ali, né? Ou você pode clicar na lista, salvar, e ele já salvou para o azul no banco de dados. Quando eu clicar em listar, ele vai listar novamente, ou quando eu clico em salvar, ele também já salva e lista. Vamos clicar aqui de novo,
e vamos alterar, vamos excluir esse aqui, por exemplo. Ou vamos fazer um teste aqui, ó. Inserir, salvar, pronto. Já salvou no banco de dados, tá certo? Então é bem fácil, como você pode notar na ação, é onde o que ele vai fazer, se ele vai inserir, alterar ou excluir. Então é extremamente fácil, pode copiar e colar de outro lugar, inclusive. Vou excluir ele aqui, ó. Excluir, salvar e já foi, certo? Então nós ficamos assim, com esses participantes cadastrados. Todos os cadastros seguem o mesmo padrão, com essa coluna do ação, né, de inserir, alterar e excluir, certo? Então fica bastante prático de usar mesmo. Em atividades, você tem as atividades que você queira, de repente, criar umas atividades que são corriqueiras, sempre ele tem aquela atividade, por exemplo, uma atividade que seja trabalhar com desenvolvimento de X coisa, de repente ou um projeto grande ou alguma coisa assim, ou uma atividade que seja corriqueira, então que ele usa sempre, né? Então daí você cadastra aqui nas atividades. Não é obrigatório, você pode também digitar uma atividade avulsa lá que ele esteja trabalhando, como a gente vai poder ver daqui a pouco, certo? Então eu vou dizer aqui, ó, tem uma atividade aqui, criar relatório, ou criar cadastro de clientes, certo? Já apareceu inserir ali, vou clicar em salvar e já foi. Se eu quiser excluir ou alterar, a mesma coisa, né? Se eu alterar aqui, colocar, se eu vim aqui e escrever ABC no final e clicar em salvar, ele já salvou também. Clicar em listar, ele já está vendo que está salvo no banco, certo? E claro, se eu quiser excluir, né? Só marcar ele aqui, salvar, excluir, já foi, certo? Agora nós vamos aqui em apontamentos, que é onde a gente tem os participantes, que são as pessoas que vão trabalhar nas nossas atividades, as atividades previamente cadastradas, caso você queira deixar previamente cadastradas, certo? E os próprios apontamentos, que é o objeto do que a gente precisa, que a gente utiliza. Então, como é que funciona? Nós temos aqui uma lista de atividades que já estão, de apontamentos que já estão preenchidos para teste. Então, vamos ler eles para entender. Nós temos a ID, que é só um sequencial. A atividade, que você pode tanto selecionar na lista aqui, que são aquelas que a gente cadastrou aqui, ou você pode digitar uma nova. Só digitar ele já vai perguntar se você quer mesmo digitar e deixar uma atividade solta, não ligada com aquela tabela, e ele vai permitir também, certo? Então as atividades aqui, a data em que ele fez essa atividade, a data em que foi feito esse apontamento, né? A hora inicial e a hora final do trabalho dele, o cálculo de horas que ele já faz automático, quem é a pessoa que está fazendo o apontamento, né? Seleciona aqui, certo? E a situação, se ele está a fazer, ou seja, pendente, né? Essa parada ali a fazer ainda vai ser feito. Se ele está sendo feito, está pendente por algum motivo, por exemplo, o departamento, aguardando o departamento de RH, certo? Então pode estar pendente por algum motivo. Está feito, terminado, concluído, ou você simplesmente arquivou. Arquivou significa, olha, não quero nem que apareça mais, já foi. Esse cara aqui já está descartado essa atividade, certo? Então esses caras aqui vão aparecer dentro do nosso quadro Kanban e podem ser alteradas ou principalmente incluídas uma nova a cada minuto. Vamos fazer isso na prática. Vamos ver aqui então como funciona. Vamos clicar aqui, basta você selecionar uma atividade, acrescentar um campo no cadastro. Vamos dizer que seja, tá? Vamos dizer que nós estamos aqui então dia 17 ou 20/3, não tem problema. Vamos dizer que estamos trabalhando às 13 horas e 15 minutos até às 17h45. Então ele já calcula automaticamente esse período aqui que eu estou trabalhando. E vamos dizer que eu vou botar o Swert aqui, ó. O Swert não tem nenhum, então a gente vai acompanhar ele. Tá? E ele vai começar no a fazer, certo? Então, tá ali pendência, ele tá no a fazer. Não salvar. Então tá ali acrescentado. Tá correto? Swert. Ah, tá. Importante aqui, ó, em cima ele tem uma lista do período para não mostrar todo o período de uma vez. Como eu coloquei 20/3, então por isso que ele não apareceu. Quando eu digitar a data aqui, ó, pode deixar salvo e ele já vai aparecer. Cliquei ali, listar, pronto. Tá aparecendo ali o Swert a fazer. É importante isso aqui, tá? Então basta alterar aqui o período e dizer o que você quer, que período você está trabalhando naquele momento, que período você está olhando. Esse período vai ser o mesmo que vai ser utilizado no nosso quadro Kanban, certo? Então a gente vai clicar aqui, ó, no quadro, Scrum, Kanban, né, como você quiser chamar.
ele já vai aparecer. Então, todos esses aqui são a última situação daquela atividade para aquele funcionário aqui dentro. Porque um funcionário pode estar trabalhando naquela atividade e um outro também. Então, pode ter mais de um usuário, mais de um responsável, mais de um participante em uma mesma atividade. Então, por isso que ele é por atividade e por participante, certo? Então, o Swert, a última ação dele para acrescentar campo de cadastro, está no a fazer. Se eu voltar aqui no apontamentos, vamos dizer que ele fez de novo, agora ele fez mais um apontamento, tá? No 20/3, ele foi lá e trabalhou de novo, continua trabalhando. 17h45 até as 18h45. Então, Swert. Pode copiar e colar também, né? Copiar e colar aqui sem problema. E vem aqui, por exemplo, agora ele está no fazendo, certo? Então, está no fazendo, salvar. Então, ele já tem 2 apontamentos, olha. Tem esses 2 apontamentos aqui, tá? Trabalhando 5h30, ok? Vamos clicar aqui no quadro resumo. E você vai ver que o Swert não está mais com aquela atividade aqui. Ele está com a atividade aqui aparecendo, certo? Porque ele está no fazendo. Então, ele pegou o último status da atividade e passou para lá. Se a gente voltar no apontamentos e de repente for alterando aqui, né, ou criando um novo, tanto faz, ele vai mudando. Se eu criar mais uma linha aqui, né, ou vir aqui alterar também sem problema nenhum, não tá pendente, sei lá. Vamos salvar e for no quadro, você vai ver que ele vai mudar para o pendente, certo? Ou criar uma nova atividade, como eu disse antes. Se eu vim aqui novamente e alterar ele, por exemplo, para feito, salvar, lembra sempre de salvar, né? Ou no quadro de novo, ele vai estar no feito. Perfeito? E se eu for no arquivado, né? Eu vim aqui mudar para ele arquivado, salvar, você vê que ele não vai aparecer no quadro, certo? No quadro Kanban. Ele não apagou o lançamento, o apontamento, mas ele colocou no arquivado para não aparecer no quadro apenas, ok? Vamos voltar em apontamentos. Vamos deixar no fazendo mesmo. Tá bom? Vou salvar ele aqui. Então, você pode ir acrescentando então, essas atividades, esses apontamentos, e automaticamente ele vai atualizando pelo último status que você tem dos apontamentos no quadro do Scrum, ok? Olha só. Outra coisa do quadro que é bem interessante é que você tem uma visão rápida e fácil do que cada um está fazendo. Então, o que a Ana está fazendo? Né? O que o Joaquim está fazendo, Swert e tal. Então, por aqui você já sabe mais ou menos, né, o que tem a fazer, ainda está pendente, o que está sendo feito, o que está pendente e o que está feito. Tá? Então, aqui também tem uma coisa interessante, que é você poder filtrar o usuário que você está querendo ver. Por exemplo, no caso, nós estamos trabalhando com o Swert, eu quero ver só o lançamento dele. Então, você pode vir aqui, clicar Swert. Então, ele vai vir e aparecer somente ele. E assim, todas as atividades que ele tiver naquele momento abertas ali, ele vai aparecer para você. No a fazer, fazendo, pendente, feito. E daí você também tem essa visão de você poder ver somente o que ele está fazendo. Se quiser voltar como estava antes, basta você apagar aqui e ele vai voltar como estava, então, a visão que você estava tendo das atividades todas. Ok? Outra questão interessante é dos apontamentos, dos relatórios, né, que nós temos 3. Os apontamentos, que você vai simplesmente colocar a data que você quer os apontamentos, 1/3, 17/3, por exemplo. Basta digitar do jeito que você quiser. Se você quer ver somente de uma pessoa ou de todos, certo? Por exemplo, quero ver só do Swert, ok? Vou botar a data, que foi 20/3, né, que a gente tinha, mas eu vou botar 31/3, ok? Vou clicar em listar. E ele vai aparecer os lançamentos que a gente acabou de fazer, olha ali, certo? Então, a gente tem um relatório que pode, inclusive, ser impresso tranquilo. Aqui, ó, arquivo imprimir, certo? Ele já está configurado para aparecer exatamente do formato que você tem na sua empresa. Inclusive aqui, ó, com a logo da sua empresa, né? Já vou mostrar como fazer a mudança disso aqui. Ok? Então, tem todos os dados aqui em relação ao apontamento, todo aberto, detalhado por pessoa. Então, ele pode clicar em todos, e daí ele vai clicar e aparecer todos os que você tem naquele período selecionado ali, tá bom? Aqui, voltando então, você tem um resumo por participante, certo? Então, esse aqui é bem interessante para você fazer o acompanhamento se a pessoa está fazendo todos os seus apontamentos, certo? Olha, então no período de 1 a 31, a Ana fez 32 horas de apontamento, o Henrique fez 15, né? E por aí vai.
Então você pode ter um controle também dessa questão dos apontamentos no total, até para fazer pagamentos também no final do mês e tudo mais, e controle para ver se a pessoa está fazendo esses apontamentos, o que é bem comum em equipes. Resumo a atividade por participante. É mais uma questão no que as pessoas estão trabalhando, certo? Então você vai digitar aqui, vai listar de novo, e ele vai aparecer uma lista de tudo que está sendo feito. Por exemplo, o Stuart, ele trabalhou 5 horas e meia no acrescentar no campo, no cadastro, certo? Perfeito? Então é aquele que a gente fez, só que no total, ao invés de mostrar detalhadamente como a gente tinha aqui, né? Então ele apareceu já o total consolidado dizendo quanto é que ele fez. Também a gente pode fazer um filtro. De repente eu quero ver só o do Stuart. Vou clicar aqui, listar, está aqui. 5 horas e 30 que ele trabalhou no acrescentar campo do cadastro, ok? Ainda em apontamentos que a gente tinha visto antes, faltou mostrar uma coisa, que não só na lista, mas também você pode vir aqui e digitar qualquer coisa. Por exemplo, ó, a atividade não está na lista. Quer criar essa avulsa? Não tem problema nenhum. Ele vai criar essa atividade avulsa, não vai estar no seu cadastro de atividades, mas ela vai estar aqui, certo? Então ela vai estar ali como uma atividade avulsa, não é preciso você cadastrar previamente para fazer os apontamentos, tá? Pode ser tranquilo assim também, sem problema nenhum. Ela também funciona da mesma forma. Se eu vim simplesmente apagar aqui, ó, importante isso. Se eu vim apagar aqui e dar um listar, ele vai ignorar aquele registro e vai passar batido, certo? Se eu quiser excluir esses aqui também, que não estão como teste ali, por exemplo, né? Clicar em excluir ali. E você clicar em salvar, ele também vai apagar aqueles. E você pode excluir ou apagar, inserir o que você quiser de uma forma muito simples e muito prática dentro do sistema, tá bom? Então, perfeito? Então, é importante também saber que a planilha, como ela não grava nada dentro da planilha, todas elas estão gravadas no banco de dados, certo? Mais de uma pessoa pode abrir a planilha, ela vai aparecer como somente leitura para outra pessoa, mas não tem problema, porque ela aparece como banco de dados, ela vai gravar sempre no banco de dados que você tem ali, certo? Então, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo fazendo seus apontamentos, listando, vendo seus relatórios, ok? Aqui no sobre, clicando em guia do Excel, você tem ali, aparece, né, guia do Excel, no meio e meio. Aqui também o site, basta clicar ele já vai direto para o site, certo? E aqui, principalmente, aqui tem o ajuda, que vai ser um vídeo ali, esse vídeo mesmo demonstrando como é utilizado. E aqui você pode mudar a sua logomarca. O que você digitar aqui, a logo que você colar dentro desse local aqui, ela automaticamente vai aparecer para a sua empresa, certo? Então, se eu vim aqui apagar e colocar qualquer coisa, ele vai aparecer no seu relatório ali, automaticamente aqui, certo? Voltando lá. Certo? Então ele já vai aparecer aqui automaticamente. Basta você digitar. Se você também quiser apagar o que está escrito aqui e colocar a sua logo ali, também não tem problema, tá bom? Então apaga ali, coloca a sua logomarca e ele vai aparecer automaticamente para você. Ou se deixar em branco ele não vai aparecer também, tá bom? Não vai aparecer nada ali. Perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você quiser adquirir, se achou interessante, clique no link ali embaixo, tá? Compre na nossa loja, loja.guiadoexcel.com.br. Nós temos tanto essa planilha, como eu disse, ela é desbloqueada, desprotegida para você poder trabalhar, se você quiser melhorar ela também, se precisar, alguma coisa. Mas ela já é 100% funcional. Nós damos toda a garantia de funcionamento como ela é demonstrado nesse vídeo, certo? E precisando, você pode entrar em contato para qualquer dúvida nos links que nós temos ali embaixo, no chat da loja, ou como você preferir, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Um abraço e até o próximo.